Salve galera, beleza? Aqui é a hora do Nerd, então esse aqui são o nosso Shopee, nossa hora da Shopee aqui, caso você queira ter interesse, é só clicar no link na descrição, fique à vontade, só coisa legal e barata, beleza? Link vai estar na descrição e bora para o vídeo, valeu! Dragon Ball, A Rebelião dos Deuses, Goku contra Zeno-Sama narrado por Leônidas, Reis você sabe. Por muito tempo eu achei que estava lutando pelos outros, que proteger era meu instinto, que desafiar o impossível fazia parte da minha natureza como guerreiro. Mas naquele dia, naquele maldito dia, tudo mudou. Não era mais sobre vencer ou salvar, era sobre justiça, sobre enfrentar quem se esconde por trás do riso infantil mais destrutivo de todos os tempos. Zeno, o grande Zeno-sama, aquele que chamam de o rei de tudo. Um ser pequeno, com olhos vazios e uma voz que mais parece de uma criança desatenta. Mas seus dedos apagaram o universo como se fossem migalhas em uma toalha de mesa. Por muito tempo eu achei que estava lutando pelos outros, que proteger era meu instinto, que desafiar o impossível fazia parte da minha natureza como guerreiro. Mas naquele dia, naquele maldito dia, tudo mudou. Não era mais sobre vencer ou salvar, era sobre justiça, sobre enfrentar quem se esconde por trás do riso infantil mais destrutivo de todos os tempos. Um deslize, uma conversa entre os anjos que eu ouvi por acaso durante um treinamento. Zeno não apagou universos por necessidade, por equilíbrio ou por destino. Ele os apagou porque estava entediado, porque brincar de Deus era divertido para ele. Universos com bilhões de vidas, planetas cheios de histórias, culturas, famílias, reduzidos ao nada, em segundos, por tédio, Zeno. Isso era só covardia, era conveniência disfarçada de sabedoria. Eu vi, eu senti, e depois de tudo o que passamos no torneio do poder, quando pensávamos que o pior havia passado, descobri a verdade. Whis foi o primeiro a dar sinais. Um deslize, uma conversa entre os anjos que eu ouvi por acaso durante um treinamento. Até mesmo Frieza se juntou menos com suas próprias intenções. Claro, eles sabiam da loucura de Zeno, mas o serviam. Alguns por devoção, outros por autopreservação. E os anjos? Os anjos não podem se rebelar. Estão presos à sua programação, à sua ordem cósmica. Mas ali mesmo ele entendeu que existia uma ameaça maior do que qualquer tirano galáctico. Um ser pequeno, com olhos vazios e uma voz que mais parece de uma criança desatenta. Aquele que já havia sido apagado por desafiar sua função ao lutar ao nosso lado. Mas o que ninguém sabia é que ele deixou fragmentos de si espalhados. E eu fui atrás deles. Cada luta, cada dimensão, cada obstáculo, conectei os pedaços. Restaurei Merus. E com isso, ganhei o maior aliado que poderia ter. Um anjo que lembrava o que era certo. Mas seus dedos apagaram universos como se fossem migalhas em uma toalha de mesa. Eu vi, eu senti. E depois de tudo o que passamos no torneio do poder, quando pensávamos que o pior havia passado, descobri a verdade. Piccolo, Gohan, Trunks, Goten. Não era só uma batalha física, era uma rebelião divina. E eu sabia que iria perder muita coisa. Amigos, mundos, até mesmo a minha própria alma. Mas o que é um guerreiro que teme morrer por aquilo em que acredita? Zeno não apagou universos por necessidade, por equilíbrio ou por destino. Ele os apagou porque estava entediado, que brincar de Deus era divertido para ele. Universos com bilhões de vidas, planetas cheios de histórias, culturas, famílias, reduzidos ao nada, em segundos por tédio. Meu sangue ferveu. Whis tentou me convencer. Disse que não era meu lugar julgar a vontade de Zeno, que ele estava além de conceitos como certo ou errado. Mas para mim, isso era só covardia, era conveniência disfarçada de sabedoria. Foi quando comecei a treinar escondido, com Vegeta, com Broly
Até mesmo Frieza se juntou menos com suas próprias intenções, claro. Mas ali, mesmo ele entendeu que existia uma ameaça maior do que qualquer tirano galáctico. Não por ser mais forte, mas porque Bieros hesitou, porque em algum canto do seu coração felino ele sabia que eu estava certo, que a ordem dele era mantida por medo, e que esse medo agora olhava nos olhos dele. Mas o problema era maior, porque os próprios deuses da destruição estavam com medo. Eles sabiam da loucura de Zeno, mas o serviam, alguns por devoção, outros por autopreservação. E os anjos? Os anjos não podem se rebelar, estão presos à sua programação, à sua ordem cósmica, exceto um, Merus, aquele que já havia sido apagado por desafiar sua função ao lutar ao nosso lado. Mas o que ninguém sabia é que ele deixou fragmentos de si espalhados. E eu fui atrás deles. Cada luta, cada dimensão, cada obstáculo. Conectei os pedaços, restaurei Meros. E com isso, ganhei o maior aliado que poderia ter. Um anjo que lembrava o que era certo. Quando enfim voltei à Terra, chamei os outros. Piccolo, Gohan, Trunks, Goten. Não era só uma batalha física, era uma rebelião divina. E eu sabia que iria perder muita coisa. Amigos, mundos, seu novo instinto, não o Ultra, mas o instinto do orgulho, o levou a um nível que nem ele sabia existir. Belmod tentou apagar Gohan, mas Piccolo o protegeu com sua própria vida. Uns queriam me destruir, outros se recusaram a lutar, que a centelha de consciência que eu tinha acendido começava a se espalhar, até mesmo a minha própria alma. Mas o que é um guerreiro que teme morrer por aquilo em que acredita? O primeiro a vir foi Beerus. Kakaroto, você enlouqueceu? Está mesmo disposto a enfrentar os deuses? Não estou disposto. Estou decidido. Beerus lutou como nunca antes, mas no fundo ele sabia que a ordem dele era mantida por medo, e que esse medo agora olhava nos olhos dele. E uma luta durou dias. Destruímos luas, distorcemos gravidade, rasgamos o espaço-tempo. Mas no fim, um aviso. Eu venci. Não por ser mais forte, mas porque Bieros hesitou, porque, em algum canto do seu coração felino, ele sabia que eu estava certo. O Whis apareceu, pela última vez como meu mentor. Você cruzou o ponto, sem volta. Goku Seno saberá, desde que ele saiba. Foi então que os outros deuses vieram. Compa, Belmod, Liki, todos. Um exército celestial. Mas também divididos pela alma de cada ser que você apagou por diversão, pela justiça, pela liberdade. Uns queriam me destruir, outros se recusaram a lutar, que a centelha de consciência que eu tinha acendido começava a se espalhar. Vegeta enfrentou Compa com uma fúria nunca antes vista. O ringue final, onde eu vencia, ou tudo acabava. Ele perguntou, como se fosse uma criança sendo contrariada num jogo. Cada soco dele era um rompimento das leis. Cada olhar distorcia a realidade. Mas eu tinha mais. Eu tinha propósito. Seu novo instinto, não o Ultra, mas o instinto do orgulho, o levou a um nível que nem ele sabia existir. Belmod tentou apagar Gohan, mas Piccolo o protegeu com sua própria vida. Sim, Piccolo morreu ali, e cada grito que eu segurava, eu transformava em energia. E então Zeno desceu. 2 corpos pequenos, idênticos, sorridentes, com olhos que não tinham luz. Goku, por que tá brigando com os meus amigos? Ele perguntou. Como se fosse uma criança sendo contrariada num jogo. Eu me recusava a cair, porque cada memória menos de Kuririn, de Mestre Kami, de Xixi, de Goten, de Ubi menos, me dava força. Eu lutava por todos eles, porque seus jogos mataram bilhões. Zeno. E eu cansei de fingir que tá tudo bem. Ele piscou. E o universo 12 deixou de existir. Super Saiyan, Azul Ultra, instinto, instinto de fúria e algo além. Um novo estado. Um Goku que não lutava por esporte. Um Goku que havia transcendido o limite mortal, que entendia.
o peso do que fazia. Um aviso. Você me desafia, Goku? Eu te desafio, Zeno, pela alma de cada ser que você apagou por diversão. Pela justiça, pela liberdade. Ele riu, um riso sem alma. Foi quando tudo congelou. Tempo, matéria, luz, Whis e os outros anjos criaram um espaço fora da realidade, um palco onde o multiverso não seria afetado. O ringue final, onde ou eu vencia, ou tudo acabava. Zeno não lutava como alguém treinado. Ele não precisava. Era a própria vontade do cosmos. Cada soco dele era um rompimento das leis. Cada olhar distorcia a realidade. Mas eu tinha mais. Eu tinha propósito. Minha energia se rompeu em camadas. Super Saiyajin, Azul, Ultra Instinto, Instinto de Fúria e algo além. Um novo estado. Um Goku que não lutava por esporte. Um Goku que havia transcendido o limite mortal. Que entendia, eu atingi o peso do que fazia. A luta foi insana. Planetas se formavam e explodiam em segundos. O tempo se dobrava sobre si mesmo. Cada golpe dele me quebrava. Mas eu me refazia. Eu me recusava a cair. Porque cada memória menos de Kuririn, de Mestre Kami, de Shitei, de Goten, de Ubi, menos me dava força. Eu lutava por todos eles. No final, eu sangrava energia. Minhas roupas em farrapos, meus ossos, quase todos quebrados. Mas eu encarei. Zeno, chega, você não pode me destruir, Goku. Eu sou tudo. Não, você era tudo. Agora, você é só o fim. Eu reuni toda a minha essência, todo o meu QI, todo o poder do guerreiro mais teimoso do universo. E com o último Kamehameha, eu atingi. Não foi destruição, foi apagamento. O mesmo que ele fazia com os outros. Só que agora, contra ele mesmo, o multiverso tremeu. E por um momento, tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, estava flutuando no nada. Whis estava ao meu lado, sorriu. Você reescreveu as regras. Sangoku. E agora, eu olhei para o vazio onde Zeno existia e disse: agora, devolvam os universos. E assim foi feito. Os universos renasceram, como flores que brotam depois do incêndio, mas sem Zeno, sem deuses da destruição, acima da lei. Apenas equilíbrio, apenas consciência. Merus partiu. Seu papel estava cumprido. Bierus desapareceu, talvez em busca de redenção. Vegeta voltou para sua família. Broly sumiu nas galáxias. E eu, sabendo que o preço da liberdade era alto, mas valeu a pena. Eu caminhei por um tempo além do tempo, sabendo que o preço da liberdade era alto. Mas valeu a pena, porque ninguém deveria ter o direito, mesmo o rei de tudo. Dragon Ball. A contra Zeno-sama. Você sabe, o grande Zeno-sama. Aquele Whis foi o primeiro a dar sinais. Whis tentou me convencer, disse que não, a vontade de Zeno, que ele estava além de conceitos, como foi quando comecei a treinar escondido. Com Vegeta, com Broly, era maior, porque os próprios deuses estavam, exceto um, Merus. Chamei os outros. O primeiro a vir, Kakaroto, está mesmo disposto a enfrentar os deuses? Não estou disposto. Beerus lutou, como nós no fundo ele sabia. A luta durou dias. Distorcemos gravidade, rasgamos o espaço-tempo. Mas no fim, Whis apareceu. Pela última vez, você cruzou o ponto sem volta, saberá. Desde que eles saibam que os outros deuses vieram. Compa, Belmod, todos, um exército, mas também divididos. Vegeta enfrentou Campa, nunca antes vista. Sim, pelo grito que eu segurava, eu transformava em energia. E então, Zeno desceu, dois idênticos, sorridente, com olhos que não tinham luz. Por que está brigando com os meus amigos? Porque seus jogos mataram bilhões. Zeno. E eu cansei de... Ele piscou. E o universo 12 deixou cu. Eu te desafio. Ele riu. Um riso sem alma gelou. Tempo. E os outros anjos criaram um espaço fora da realidade. Um palco onde o multiverso não seria afetado. Ele não precisava.
Era a própria vontade do cosmos. Minha energia a luta foi insana. Planetas explodiam em segundos. O tempo se dobrava sobre si mesmo. Cada golpe dele me quebrava. No final, eu sangrava energia. Minhas roupas enfarravam, quase todos quebrados. Mas Zeno, chega. Você não pode me deixar. Eu sou tudo. Não, você era tudo. Você é só o fim. Eu reuni toda a minha essência, todo o meu QI, todo o poder do universo. E com o último Kamehameha não foi destruição, foi apagamento. O mesmo que ele fazia contra ele mesmo. O multiverso tremeu. E por um momento, quando abri os olhos, estava flutuando no nada. Whis estava ao meu lado. Você reescreveu as regras. Sangoku e abri para o vazio onde Zeno existia e disse: devolvam os universos. E assim foi feito. Os universos, como flores que brotam depois, sem deuses da destruição acima da lei. Apenas equilíbrio. Apenas consciência. Merus partiu. Seu papel Hierus desapareceu. Talvez em busca de redenção. Vegeta voltou para sua família. Broly sumiu. Eu caminhei por além do tempo, porque ninguém deveria ter